Eu queria chamar a atenção para um ponto que a gente teve muita substituição de ministro essa semana e uma boataria de que vem mais por aí, Felipe, Débora, se eu não estou desatualizado, ainda não teve, mas eu tenho o zum de que vai ter mais. Certas peças, quando são substituídas, a gente entende com facilidade, né? Trocaram o Ernesto Araújo. Não dá para entender porque entrou, mas dá para entender porque saiu. Não estava fazendo o trabalho dele, rua, né? Você pega o Pazuello, o ministro Ernesto Pazuello, estava fazendo um serviço porco na saúde, rua. Eduardo Pazuello. O Eduardo Pazuello. Eu falei Ernesto? Uhum. Mas, de tanto falar do Ernesto Araújo, né? Imagina um ministro geneticamente modificado. Exatamente, né? É o Eduardo Araújo e Ernesto Pazuello, ou o contrário. Né? Não, e aí você coloca Ernesto Pazuello Weintraub. É uma tragédia completa. Pelo amor de Deus. Mas enfim, aí colocaram o Marcelo Queiroga, que fala as coisas, aparentemente, olha, por enquanto, tá falando tudo sensato. Ó, contratamos mais de 500 milhões de vacinas, na verdade são 625, mas não chegou, né? E defende o distanciamento social, tá indo no tom correto, as pessoas estão ouvindo ele falar e falam, bom, tá aí, esse cara arrumado e tal. Bom, dá para entender então por que certos ministros caem. Outros podem não cair, a gente pode não entender porque não caíram até hoje. Alguns foram contratados, estão aí trabalhando, você fala, mas por que chamou? Isso é outra discussão. Só que quando você mexe nos ministros militares, aí a discussão é completamente diferente. O que o general Fernando Azevedo, que era o ministro da Defesa, fez de errado? Né? O Ernesto Araújo a gente sabe, o Eduardo Pazuello a gente sabe. O que ele deixou de fazer? Ele não fez a manutenção dos blindados do Exército. Tia, aí é complicado. Não levou na concessionária. Não lavou as corvetas, as fragatas, tudo sujo lá. Chega lá, tá aquela sujeira, não conversa. É isso. Não colocou... já sei. Colocou gasolina batizada nos caças da FAB. O que ele fez de errado? Ele e os comandantes do Exército, Marinha e Aeronáutica. Qual foi o erro deles, né? Então, o Bolsonaro não tem como apontar um erro do general ministro da Defesa, não tem como apontar um erro do comandante do Exército, da Marinha e Aeronáutica, no entanto, demitiu os caras, trocou. E por quê? Porque ele queria gestos de lealdade. Gestos de lealdade que ele teve do ministro das Relações Exteriores, gestos de lealdade que ele teve do ministro da Saúde, o general Pazuello, o chanceler Araújo, teve, mas não tinha entrega. E deles esperava gestos de lealdade. Mas o que o ministro da Defesa tem que fazer de gestos de lealdade, né? A lealdade deles é a Constituição, a lealdade deles era cumprida. As Forças Armadas devem prestar contas, claro, ao presidente da República, comandante supremo das Forças Armadas, mas não é o exército dele, a marinha dele, a aeronáutica dele. Ele não pode chegar, venha cá, né? Não é um brinquedinho de Forte Apache. Isso não existe, né? Então, ele queria lealdade. E o resultado foi essa demissão, que é a primeira vez que acontece desde 77, estou falando de um comandante militar, de um ministro militar, quando o então presidente Ernesto Geisel demitiu o ministro do Exército, na época era Exército, Marinha e Aeronáutica, Forças Armadas, Estado-Maior das Forças Armadas, não tinha a figura do ministro da Defesa, ele demitiu o ministro do Exército, Silvio Frota. E o curioso é que o Silvio Frota fez todos os gestos de lealdade, ou pelo menos alguns gestos de lealdade, desses públicos, que o presidente Bolsonaro esperava do general Azevedo. No final de 75, por exemplo, o Geisel foi homenageado num almoço no quartel-general do Exército. Estavam lá todos os oficiais generais, 117 deles. E o ministro Frota fez um discurso e declarou o apoio franco e irrestrito dos militares ao presidente. Falou na impossibilidade de intrigas e pessimismos capazes de dividir ou abalar a nossa lealdade ao chefe do governo. Bacana isso, né? Falou isso. Então, será que é isso que o presidente Bolsonaro quer que os militares façam? Que eles virem uma espécie de Onyx Lorenzoni, tudo um bando de puxa-saco? Porque o Silvio Frota falou essas coisas. Só que o Azevedo ele não investiu tempo em bajulação. Realmente ele não bajulava. Não era um Onyx Lorenzoni, não fazia essas coisas. Mas ele se guiava pela lealdade à Constituição.
ou seja, livrinho. E voltando e lembrando que o Silvio Frota, que bajulou o presidente, fez esse discurso de apoio restrito, sob o comando dele, tinha algo de podre acontecendo. O Brasil testemunhou fatos gravíssimos e conhecidos. Em outubro de 75, pouco antes desse almoço da bajulação do Frota, o general, comandante do 2º Exército em São Paulo, Edinardo Dávila, soltou uma nota comunicando que o jornalista Vladimir Herzog tinha sido encontrado morto nas dependências, numa cela do DOI-CODE, em São Paulo, uma instalação militar do Exército, por enforcamento. Ele se enforcou a uma altura muito menor que a dele. Ele era diretor de jornalismo da TV Cultura de São Paulo, editor de cultura da revista Visão e enforcado. Fraude total. Ele foi assassinado. Enforcado. Aí, em janeiro de 76, portanto, pouco depois do almoço da bajulação, acontece de novo um caso Herzog. Dessa vez, Manuel Fel Filho, um operário, que também, surpreendentemente, enforcado com a meia. E com direito a laudo do IML dizendo que ele cometeu suicídio. 2 suicídios. O Geisel foi para São Paulo, pegou o avião, foi para São Paulo, o presidente, demitiu o comandante do 2º Exército. Mas não é só isso que ele fez, não. Mandou trocar comando de regimento, brigada, divisão, fez uma limpa, intervenção total. Foi lá e interveio. E o Silvio Frota continuou no posto e começou a irritar o presidente de uma forma mais intensa. Percebam. Gestos de insubordinação, gestos de provocação ao Palácio, gestos de provocação ao presidente da República. Não tivemos nada disso aqui. Em setembro de 77, o Brizola, que tinha sido expulso do Uruguai, ele foi para o Uruguai em 64, quando teve o golpe militar, no 31 de março, vamos combinar, estamos no 31 de março, 57 anos depois. Mas ele foi expulso do Uruguai. E aí o Geisel falou, pode voltar para o Brasil agora, não vai se meter em política, pode voltar. Aí, sem consultar o presidente, provocação, peitando o presidente da República. Aí, fora isso, ele abertamente lançando a candidatura dele a presidente da República, sucedendo o Geisel, que não era o candidato dele. Ele resolveu, o Geisel, então, demitir o Silvio Frota. No dia 12 de outubro, chama o Frota e pá! Demite. E nomeia um outro general, Fernando Bethlen, que era o comandante do 3º Exército. Ou seja, a gente tinha um problema sério de indisciplina que contaminava essa cadeia de comando do presidente com o ministro do Exército. E foi um negócio tenso, crise militar mesmo. O Silvio Frota estava preparando um golpe dentro do regime militar. Resolveu ter vida própria, resolveu trabalhar em desacordo com as orientações do presidente da República. O que a gente tem disso agora? Nada. O que o Bolsonaro pode falar do Azevedo? Nada. Agora, você pode falar das encrencas que os outros ministros causam ao funcionamento do governo. Mas qual é a encrenca que o ministro causa ao funcionamento do governo? O que ele deveria fazer que não fez? O que ele fez que não deveria fazer? Nada, não dá para dizer. Vale a curiosidade, numa opinião do ex-presidente Temer, que há exatos 57 anos, né, porque o golpe completa 57 anos, o evento de 31 de março, naquele evento você teve um caso de agressão institucional. Você teve uma intervenção, você teve uma ruptura institucional. E agora, por parte das Forças Armadas, o exemplo que as Forças Armadas deram foi um caso de reafirmação constitucional. O Fernando Azevedo solta uma carta de demissão em que ele fala que ele preservou as Forças Armadas como instituições do Estado, ou seja, reafirmou a Constituição, reafirmou as instituições, reafirmou a subordinação das Forças Armadas à Constituição, instituições do Estado e não de um governo. Então, e é assim que as coisas vão ficar. Para os que estão inseguros, para aqueles que ficam falando que o Bolsonaro quer dar um golpe, quer dar um autogolpe, quer ser o Chaves, quer brincar de Chaves, quer ser o Maduro, quer ser o que for, o compromisso das Forças Armadas não mudou. O compromisso das Forças Armadas com a Constituição, ele é real.
Não é uma coisa teórica. Os comandantes que estão saindo e que foram desligados, o comandante do Exército, Marinha Aeronáutica, o ministro da Defesa, vão sair. Não é que eles vão ficar lá, não é o Silvio Frota. Eles vão sair quietos. Não vão sair dando entrevista, criando um caos. Não vai ter isso. E os que estão chegando vão chegar com o mesmo propósito dos antecessores, seguirem a Constituição e manterem as Forças Armadas como instituição de Estado. Queira o Bolsonaro ou não, não importa os desejos do senhor Jair Bolsonaro, presidente da República. Ou seja, dito de outra forma, e hoje ele fez o pronunciamento dele sugerindo que o não lockdown, porque não tem lockdown no Brasil, mas que as medidas restritivas e que ele chamou de supressão do direito de ir e vir, que é uma mentira deslavada, que ele disse que extrapolem muito o estado de sítio, que é uma bobagem retumbante, não é verdade. Mas o que ele pode fazer com as Forças Armadas contra as instituições é o mesmo que ele pode fazer com o poder que tem contra as medidas tomadas por estados e municípios. Nada. Nada. A Constituição, e o Supremo Tribunal Federal reafirmou isso, diz que a responsabilidade pela definição das restrições é de comum acordo ou concorrencial, seja lá o que for, responsabilidade do governo federal, dos estados e dos municípios. Não cabe ao presidente da República limitar o que o prefeito quer fazer. E está aí o show que deu o prefeito de Araraquara, fazendo aí sim o lockdown e reduzindo e poupando vidas, reduzindo mortes e poupando vidas. Ao contrário do que sugere o presidente da República, infelizmente, seria bárbaro se ele tivesse razão. Seria bárbaro que o lockdown não funcionasse para não ter lockdown. E seria bárbaro também que a Covid fosse uma gripezinha. Não é. Então a arma da não gripezinha é dura sim. O isolamento social é complicado. O lockdown é lamentável, é terrível, é uma arma horrível. É feita amputação. Já comparei com amputação. E eu acho que é feita amputação. Ninguém quer, mas pode precisar usar. Ou seja, ele não pode fazer nada, não há nada que ele possa fazer, não pode decretar estado de sítio, não pode fazer fechamento de coisa alguma, pode fazer nada, 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 nada. Ele não pode porque não pode, ele não pode porque a Constituição não deixa, ele não pode porque tem uma coisa chamada Forças Armadas que estão aí como garantidoras do texto constitucional. E deram provas disso nesse episódio lamentável em que o presidente resolveu trocar os ministros, vou trocar os militares. A Constituição permite. Não tem motivo para fazer, mas ele tem alçada para fazer. Criou uma confusão, tirou luz da troca do ministro das Relações Exteriores para tentar ganhar algum protagonismo, porque o desafio do presidente não é chegar em 2022 como um candidato competitivo. O desafio do presidente é superar os próximos meses. Basta ver que maio e junho serão meses ainda de uma vacinação limitada, com uma quantidade de casos de Covid ainda grande. Ou a gente vai para o isolamento social um pouco mais forte, ou mais forte ainda, para poder conter o alastramento do vírus, ou então a gente vai viver uma vida muito tensa. Seguidas as orientações do presidente da República, a gente vai para uma mortalidade assombrosa. Vamos trabalhar, vamos todo mundo sair. Todo mundo sai. Vamos sair todo mundo. Só vamos segurar os mais velhos. Basta ver quem é que está morrendo hoje. Quem é que está sendo internado? São os mais velhos? Também, mas os mais novos também. Crianças, adolescentes, jovens, adultos, sendo internados, muitos dos quais, lamentavelmente, perdendo a vida. De forma que não é que o presidente está desatualizado. O presidente está trabalhando com dados falsos, usando exemplos falsos. No campo da saúde, continua a operar num mundo que não existe, num mundo terraplanista, infelizmente. É isso aí.